Bom dia, empresário. Bem-vindo aqui ao Café com o Executor. Vanderlei Souza aqui com você. Café com execução, não café com executor, café com execução. Executor, porque você tá aí, vai fazer junto com a gente. Hoje a gente vai falar a diferença entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. Você que está aqui no Café com Execução é o lugar onde a gente transforma conhecimento em execução. E execução vira resultado. É o lugar onde você aprende e executa. Você ouve o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. A gente é muito direto aqui. Então pega papel, pega caneta, como eu estou aqui. Como eu falo para vocês, execução, conhecimento sem execução é uma distração cara. Você precisa executar, você precisa pôr em prática. Se você não pôr em prática, não resolve. Hoje a gente vai falar aqui sobre ocupado e produtivo. E a primeira pergunta do dia que eu tenho aqui para você, para a gente começar agora, é se você está sendo ocupado ou se você está sendo produtivo. Ocupado é uma pessoa que tem sempre algo para fazer. Produtivo é uma pessoa que faz aquilo que dá resultado. Resultado para nós aqui, a gente tem muita clareza e eu vou deixar muito claro para você aqui agora. Resultado é aquilo que você faz na sua empresa que aumenta lucro, aumenta vendas ou diminui despesa. Aumenta lucro, aumenta vendas ou diminui despesa. Não tem outra ocupação. Se você está fazendo algo que não leva a esses três resultados, você está sendo ocupado, você não está sendo produtivo. Qual o problema de ser ocupado? A gente já falou aqui nessa semana sobre falta de tempo, sobre a agenda lotada. E quando você está sendo ocupado, normalmente você está com os dois. Você vive apagando o incêndio. Esse é um problema da pessoa que é ocupada, vive apagando o incêndio. Ela demonstra para as outras pessoas falta de controle. A pessoa que vê de fora, a pessoa que te observa, ela olha, nossa, que pessoa descontrolada, não só emocionalmente, mas descontrolada do que está executando. Ela não sabe muito bem o que vai acontecer. Ela parece que o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, isso acontece porque você está sendo ocupado. A pessoa ocupada está sempre com algo para fazer e ela está sempre indo para um lado e para o outro e muitas vezes ela corre o dia inteiro e ela faz muita coisa o dia inteiro e no final do dia ela não fez nada que trouxe resultado para a empresa. Esse é o pior problema. Então, você parece desorganizado, você perde oportunidades e ainda está fazendo o que não traz resultado para sua empresa. É terrível você fazer algo que não traz resultado para sua empresa, porque é a execução que não traz resultado, é tempo jogado fora. E tempo é vida. Se você está desperdiçando a sua vida fazendo o que não deveria, você tem que repensar o que você está fazendo, ok? Então pega papel e caneta aí, como a gente sabe aqui no Café com Execução, você precisa anotar. Eu sempre trago meu papel aqui para não esquecer nada do que eu preciso falar para vocês, porque eu não confio na minha memória, eu confio no processo. Aqui, o Café com Execução é um processo onde a gente pega o conhecimento e leva para você e faz você fazer uma execução ao final do dia. Se não tem execução, não resolveu de nada. Se você é apenas um observador aqui no nosso canal, não faz sentido você estar aqui. Então, se inscreve no canal e seja um executor. Executor, se você reparar aqui embaixo nos comentários, você vai ver que são pessoas que tocam o sino, são pessoas que foram lá e fizeram alguma coisa, fizeram uma ação específica e a gente tem aqui no nosso desafio do executor, ela cumpriu esse desafio e ela sai do campo de observadora e vira uma executora, uma pessoa que realmente faz o que precisa ser feito. Convido você a se tornar executor da sua empresa, executor da sua vida. Então, você pega papel e caneta e vem com a gente. Já falei aqui 3 coisas que você perde quando você está ocupado e eu preciso falar também 3 coisas que você ganha quando você é produtivo. Vanderlei, produtivo é aquele que está
aumentando receita, aumentando o lucro e diminuindo o custo. Então, quando você vai montar a sua agenda, e eu falei isso nessa semana, como que você monta a sua agenda, né? Você pode voltar nos episódios para entender isso. Você monta a sua agenda, você colocou lá as prioridades, e as prioridades ela tem que estar elencada com: isso vai trazer resultado, isso vai diminuir custo, isso vai aumentar meu lucro. Então, 3 coisas que você ganha: aumenta resultado, aumenta lucro e diminui custo. Aumenta a venda, aumenta a produtividade, diminui custo ou traz lucro. É só isso. É só isso. Tudo que tem de prioridade é nesses 3 pilares que você tem que olhar. Se não está preenchendo nenhum desses 3 pilares, é apenas uma ocupação. Ocupação tem que ser extinta da sua agenda como empresário. Você não deve estar ocupado. Você tem que estar produtivo, porque você é o espelho da sua empresa para a sua equipe. E se você, que é o espelho, que é quem está preocupado com crescimento, desenvolvimento, em fazer a empresa crescer, em trazer negócios, está sendo ocupado, você vai criar a cultura de ocupação na sua empresa, onde todo mundo está apagando incêndio e ninguém está pensando no crescimento da empresa, ninguém está pensando no direcionamento da empresa, ninguém está pensando nas metas de longo prazo da sua empresa, ninguém está pensando em executar o que precisa, ninguém está tendo tempo para dar feedback, para desenvolver equipe. Tudo isso ajuda, compõe para diminuir os custos, aumentar os lucros e aumentar as vendas, aumentar a receita da sua empresa. Então, quando você deixa isso aberto, isso sem ter um acompanhamento, você, quando está fazendo um acompanhamento, você está sendo produtivo. Você não está sendo ocupado, está sendo produtivo, você está acompanhando os indicadores, vendo se a gente está indo para o caminho certo. E tem um monte de empresário que só vê o indicador no final do mês. Ele vê quanto vendeu, quanto pagou e o que sobrou. Isso não é gestão. Se você está fazendo isso na sua empresa, você está completamente errado, você está desesperado. Você está no caminho para quebrar. Eu já quebrei. Eu quebrei uma sorveteria na época das paletas mexicanas. Foi o meu primeiro emprego. Minha primeira empresa, e eu não quero isso para ninguém mais. Por isso que a gente criou aqui o Café com Execução, para você saber onde que estão os erros que eu já cometi, erros que empresários que eu acompanho cometeram e deixaram de cometer. Você pode ver no Decide. Ontem, quarta-feira, saiu um Decide. Vai lá no Instagram, tem um Decide lá, que tem um diagnóstico de uma empresa que a gente executou o Decide, levantou os pontos. Tem o antes e depois, você vai ver o que aconteceu dessa empresa. Logo antes dela conhecer, o que ela conheceu no Decide, como que essa empresa ficou depois. Por quê? É clareza. É clareza, saber o que está fazendo. Você não tem o direito com a sua empresa, com seus fornecedores, com seus clientes, com a sociedade, com você, com a sua família. Você não tem o direito de deixar de executar as coisas que são importantes na sua empresa, que são prioridade. Prioridade não tem plural, não existe prioridades, é prioridade que você precisa fazer agora, que vai trazer resultado. Aqui, como eu te falei, a gente não fala o que você quer ouvir, a gente fala o que você precisa ouvir para que tenha resultado na sua empresa. Eu não estou aqui comprometido em te agradar. Não é esse o meu comprometimento. O meu comprometimento aqui é transformar o esforço que você tem abrindo a sua empresa todos os dias em resultado. Porque se você não tem resultado, de nada adianta você vir aqui no Café com Execução do dia de manhã. Se você não aplica, não vive o que você está ouvindo, se você não anota, né, o que você está escrevendo, se você não faz os desafios que a gente propõe aqui, você é apenas um observador. E você tende a repetir
esse comportamento na sua empresa, de observar os números, de depender de indicação, de esperar o cliente chegar, de gerir demanda e não gerar demanda. É completamente diferente uma coisa da outra. Então você, quando monta uma empresa, você necessariamente assumiu o compromisso de deixar de ser uma pessoa ocupada e se tornar uma pessoa produtiva. Produtiva. Então, obviamente, eu tenho que te chamar agora para o momento onde que você vai pegar papel e caneta. Muita atenção aí, ó. Vamos tocar o sino aqui, muita atenção. Pega papel e caneta, que tem o desafio do executor de hoje. E o desafio do executor de hoje é você olhar a sua agenda. Você vai pegar a sua agenda, vai olhar a sua agenda e você vai analisar a sua agenda. Hoje é análise da agenda. Análise. Você vai pegar a sua agenda, você vai olhar os compromissos lá, você vai ver o que é prioridade, o que essa prioridade vai trazer de resultado, qual o prazo de execução disso, se está dentro do prazo, se está fora do prazo, qual o resultado esperado disso e quem é o responsável por essa execução. Talvez você vai ter que delegar isso para alguém. E como eu falei, se tem algo lá, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui, tá bom? Você tem hoje um boleto para pagar. Você pagar boletos em dia garante que você não vai pagar multa. Se você não pagar multa, isso ajuda você a diminuir custos pela falta de organização. Você é uma pessoa organizada, por isso você paga em dia. Então você não tem problemas de pagar juros, taxas desnecessárias. Você vai poder investir isso, né, na sua empresa. Só que você não precisa ser a pessoa que paga o boleto. Você pode ter alguém que faça isso na sua empresa por você. E aí você vai usar o seu tempo para ver como aumenta a receita. Veja, é algo importante que precisa ser feito. Mas não é uma prioridade que você tem que fazer. Alguém pode fazer isso por você dentro da empresa. Se você tiver uma pessoa responsável por contas a pagar e receber. Se você tiver um estagiário que vai lá e programa, que traga para você uma planilha com o que tem para pagar hoje. Você pagando por um estagiário aí, menos R$1.000 aí, um salário mínimo por mês, e ele organizar isso para você, trazer já pronto, só para você definir o que vai ser pago, o que realmente precisa ser pago, o que não tem que ser pago, já vai te ajudar muito, já vai te dar muito tempo para você ter a liberdade de ser mais produtivo para a sua empresa. Olha como uma coisa simples pode aumentar e muito a sua produtividade. É uma coisa simples, pagar um boleto. Mas se você tiver que entrar no e-mail, baixar o e-mail, ou entrar no site, pegar lá o site, pegar esse e-mail, abrir o aplicativo do banco, para poder entrar no banco, ler o QR Code e pagar. Olha o tempo que você está levando. Você vai levar 40, 50 minutos para fazer isso. E olha, 40, 50 minutos, aqui a gente faz 3. Entre 2 a 3 café com execuções. 2 a 3 episódios desses em 40, 50 minutos. Olha só como e o que isso traz para mim. Tá? O que isso traz? Além de trazer visibilidade, trazer credibilidade, eu ajudar você vir aqui, bater o sino que está executando, eu demonstrar que o nosso processo ele realmente é eficaz, é eficiente, traz receita, me dar visibilidade, me dar credibilidade, aumentar a minha audiência, expandir as pessoas que eu estou conversando. Olha aí, olha o quanto isso pode me trazer de negócio no médio e no longo prazo, e esse tempo eu poderia estar lá investindo em pagar um boleto. Não que não seja importante pagar, é importante, mas não é necessário que eu tenha que fazer. Você tem que ver o que é importante, você tem que fazer, e o que é importante e que outras pessoas podem fazer por você dentro da sua empresa. E você gerencie
essas pessoas. Gerencie a atividade. Gerencie o que está acontecendo. Você não precisa executar tudo. Você pode deixar alguém executando alguma parte. E não tem problema com isso. Você não é menos empresário por causa disso. Pelo contrário, você é muito mais empresário por causa disso. Porque você está preocupado em os 3 pilares que eu repito aqui sempre. Aumentar a receita, aumentar lucro, diminuir custo. As suas atividades, as suas tarefas têm que estar voltadas para isso. Quando você desenvolve o seu funcionário, a sua equipe, você está aumentando a produtividade. Quando você aumenta a produtividade, você está aumentando o lucro da sua empresa, a entrega da sua empresa, a capacidade de entrega, a satisfação do cliente. Com isso, você está trazendo mais oportunidade de negócio, que vai virar receita. E se está vendendo mais para o mesmo cliente, você não tem o custo de aquisição de cliente. Então, você está aumentando o lucro da sua empresa. Olha só como você pode ser muito mais produtivo quando você deixa algumas tarefas que parecem ser importantes e que você está segurando por puro ego. Ah, mas ele vai saber quanto que eu pago. Pouco importa ele saber quanto que você paga. Desde que você olhe e veja como que você pode ser mais produtivo e trazer mais receita para a empresa. Essa é a sua função. Então, o desafio de hoje é você ver o que realmente precisa que está na sua agenda, que é produtivo e que está nos 3 pilares. O que não é, você precisa delegar para alguém. Delegar. Esse é o ponto. Delegar não é delargar. Delegar é quando você dá uma missão para alguém executar e você acompanha até que ela seja executada e entregue com excelência no final. Ok? Amanhã eu vou falar para você que você precisa executar o que importa. Né? Eu vou te mostrar o que realmente importa e o que não importa. Eu vou te mostrar como você vai fazer, vai ter o desafio amanhã, e como que você vai fazer para delegar com excelência. Você vai aprender isso, é muito importante para você, né? Nessa série que a gente está falando aqui, das 5 mentiras que o empresário conta para ele. Uma dessas mentiras é que eu tenho que estar ocupado, a outra é que eu não tenho tempo, a outra é que a agenda tem que estar lotada. Tudo isso é mentira. É mentira. E amanhã a mentira é que você tem que executar tudo. Não é. Você tem que executar o que importa. E eu vou te mostrar como que você vai delegar para que o que não importa diretamente, mas precisa ser feito, seja executado com excelência na sua empresa. Você vai descobrir isso, vai descobrir como coloca em aplicação na sua empresa e vai trazer resultado. Se você quer dar um passo à frente, né, entender um pouco mais de como está a sua empresa, você pode aplicar para o Decide. O Decide é um diagnóstico empresarial de execução, onde a gente vai encontrar o gargalo da sua empresa, o que está impedindo a sua empresa de crescer, de aumentar vendas, aumentar lucro, diminuir custo. A gente vai mapear isso, vai te entregar num diagnóstico por escrito, numa conversa de 40 minutos, estruturada. É um modelo que a gente tem aqui, que começa com o seu compromisso, que é de fazer a inscrição. Logo depois, a gente vai analisar meta, indicadores, processo, execução e análise na sua empresa. Você vai ter um score, vai ter uma nota, e essa nota vai te orientar qual que é a prioridade. 40 minutinhos você vai descobrir qual que é a prioridade, o que você precisa fazer, o passo a passo, clareza para você executar e trazer resultado para sua empresa. Resultado, de novo, ou que aumenta lucro, ou que aumenta vendas, ou que diminui custos. É isso, diminui despesa. Para isso que você está aí na sua empresa como empresário. Então clica aqui, se você está no Instagram, vai no link da bio. Se você está no YouTube, clica aqui abaixo. Ou então você vai em vendedorvencedor.com.br, faz a sua inscrição. Eu, a minha equipe, vai fazer esse diagnóstico com você e você vai ter
clareza do que precisa ser feito na sua empresa para você aumentar lucro, aumentar receita e diminuir despesa com execução. Você precisa executar, porque conhecimento sem execução é uma distração cara. Eu te vejo amanhã no próximo episódio. Amanhã, como eu falei, a gente vai falar de executa o que importa, o resto você delega. Você vai aprender como delegar. E eu quero te ver amanhã aqui. Você que executou, volta aqui, dá o emoji do sininho, toca o sino. Eu quero saber que você está executando e que resultado você está tendo. Se inscreve no canal, eu te vejo amanhã.